Boa tarde aos vereadores, boa tarde aos presentes. A minha presença aqui hoje é em razão do Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais. Essa é uma batalha que se vem desenvolvendo há muito tempo e modernamente no Brasil, em torno de 20 anos para cá. Qual é a novidade agora? A novidade agora é que hoje o Programa Brasileiro de Hepatites Virais, em conjunto com o Programa Mundial, anuncia, já de algum tempo, isto vem ocorrendo nos países mais desenvolvidos, a mudança da era em relação à hepatite C. As hepatites virais, elas são uma epidemia, digamos assim, silenciosa. As hepatites virais C e B têm a gravidade clínica e o impacto sobre a população mundial determinadas porque elas podem cronificar, elas podem produzir doença hepática crônica, que podem levar essas doenças hepáticas à cirrose ou ao câncer de fígado. Portanto, é crucial o tratamento delas, diagnosticar as hepatites virais, notadamente a hepatite C. Por que notadamente a hepatite C? Porque a hepatite C é a que mais cronifica, das duas que cronificam. A hepatite B, em torno de 5% dos indivíduos com hepatite B vão para a doença crônica do fígado. Na hepatite C, de cada 10 que se infectam pelo vírus da hepatite C, 8 evoluirão para a doença hepática de algum grau de gravidade ao longo da vida. Como se não bastasse esse fato, elas não são doenças que, ainda que se localizem no tecido hepático, no fígado, elas não são doenças localizadas do fígado, elas são doenças sistêmicas. Por que elas são doenças sistêmicas? Porque ao produzir os mecanismos da doença no fígado, elas levam a uma situação que se chama inflamação crônica. E essa inflamação crônica tem repercussão sobre todo o corpo. E o que acontece? Acontece que aí se produzem doenças associadas. Então, a hepatite C, mesmo que o indivíduo não tenha evoluído para a doença hepática franca, ele pode ter doença cardiovascular, ele pode ter doença metabólica, diabetes, osteoporose, síndrome metabólica, ele pode ter doença cardíaca, cardíaca coronariana crônica, manifestações autoimunes, agressões aos próprios constituintes do organismo, as vasculites sistêmicas, em suas mais diversas formas. Enfim, essa conversa é para dizer o seguinte: hepatite C é uma doença potencialmente grave. Qual é a diferença da hepatite B? É na incidência. E com uma outra situação, para a hepatite B, existe vacina. E o Brasil, desde a década de 90, tem a vacina para a hepatite B instituída no calendário básico de rotina. Desde 2012 para cá, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de cobertura vacinal contra a hepatite B. E, portanto, hoje, qualquer cidadão até 50 anos incompletos poderá se vacinar em qualquer unidade do território nacional que tenha vacina, sem explicar por que vai tomar a vacina. Quero tomar a vacina, vai lá, se não tiver contraindicação, toma. Qual é o objetivo disso? Ampliar o leque de cobertura e de proteção contra a hepatite B, uma doença grave que pode matar tanto na fase aguda quanto crônica. Para a hepatite C não tem vacina, não existe vacina. E qual é a situação da epidemia dessas doenças no Brasil e no mundo? No Brasil, vamos nos focalizar no país, a endemia de hepatites crônicas, notadamente da hepatite C, está entre 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas. O problema todo é que, como não tem vacina, 30 mil pessoas se infectam anualmente no país com hepatite C. E o que é isto? É uma bomba relógio de efeito retardado. Quem se contamina não vai apresentar doença imediatamente. É muito raro isso acontecer. Aliás, a hepatite C não dá manifestação nenhuma na fase aguda dela. Ela é silente. Portanto, se trata de uma doença, de uma endemia silenciosa. 3 milhões, 2 milhões, o Ministério da Saúde publicou ontem
um press release em que diz que tem 1.800.000 indivíduos com hepatite B no Brasil. Não muda muito. Quer dizer, é impressionante. 1,8 milhão de pessoas com hepatite é um problema. Se todas essas pessoas evoluíssem ao mesmo tempo, ou se 1/3 delas evoluir rapidamente para a doença hepática e necessitar de medicamento, a situação fica na insolvência do sistema, vai criar uma dificuldade enorme de absorver esses casos. Então, qual é a situação? Até 2014, hepatite era tratada com 2 medicamentos, hepatite C, a ribavirina e o interferon, que produziam extremos problemas, efeitos adversos graves, efeitos colaterais e tal. E com uma taxa de cura ao redor de 50%, na melhor das hipóteses, chegando a 60%. O que quer dizer o seguinte: de cada 10 pessoas que se tratavam com hepatite C, 5 delas não curavam, ficavam na doença crônica. E ficam, e estão aí. Quantos brasileiros, quantas pessoas com hepatite C foram tratadas até aqui? Ao redor de 100.000 pessoas. Vamos considerar 50.000 pessoas como curadas e 50.000 que não curaram. Se tem 50.000 pessoas que estão evoluindo para a doença hepática em diversos graus e mais 30.000 a cada ano que entra pelo outro lado. Então, o que fez o Brasil? A pesquisa científica criou novos medicamentos. O interferon e a ribavirina atuam indiretamente sobre o vírus. A era interferônica, como medicação principal para o tratamento da hepatite, está no fim. Ainda vai se usar interferon, notadamente no Brasil, durante um tempo. Chegaram os medicamentos novos que se chamam drogas de ação direta contra o vírus da hepatite. São medicamentos de ação direta, eles matam o vírus. E com isso, elevam enormemente a taxa de cura, de 30%, 40%, 50% para, na melhor das hipóteses, para no mínimo 80%. 85%, 90%. Em 2 trabalhos feitos abertos, recentemente fechados em janeiro e apresentados no Hepatoaides, agora de junho, em São Paulo, 2 estudos mostraram que para alguns genótipos de difícil tratamento, se conseguiu taxas de cura acima de 95% quando esses indivíduos não estão cirróticos. Isto é uma conquista imensa. Para os cirróticos, essa taxa é de 80%, 75%, 80% de chance de cura num tratamento. Quando antes, esse tratamento para os cirróticos ou a doença hepática avançada, imediatamente próximo de uma doença hepática terminal, não chegava a 20%. É uma conquista imensa. Uma evolução muito grande, do ponto de vista de biotecnologia médica, sem dúvida, farmacológica, não há sombra de dúvidas quanto a isso. Qual é o problema? Ora, o Brasil se aproxima e é um dos primeiros países em desenvolvimento, ou países de desenvolvimento intermediário, a se aproximar dos países de primeiro mundo. O Brasil, a partir de agora, vai usar, a partir de agora, nesse segundo semestre, a Anvisa já autorizou os procedimentos de negociação com os laboratórios para a chamada quebra de patente e a produção de genéricos já está acertada. O Brasil deve gastar uma quantidade grande, mas esse acordo com a indústria farmacêutica internacional traz grandes vantagens. Qual é o problema dos medicamentos? É o custo. Por exemplo, em euros, um custo de um tratamento com as medicações, de alguma delas que o Brasil usará a partir de agora, sai em torno de 150.000 a 180.000 euros por tratamento. O Brasil, no acordo feito, não só o Brasil, vários países, o Brasil vai gastar em torno de 23.000 a 30.000 reais por tratamento. É o acordo chama popularmente quebra de patente, na realidade é o preço subsidiado por imposição epidemiológica, né? Digamos assim. Então, o que acontece? O Brasil conseguiu, com isso, acertar recursos. Qual é o problema?
O problema é que, diante da enorme quantidade de pessoas, porque ainda que o Brasil tenha uma baixa incidência de hepatite C, 2 milhões de pessoas é muita gente. Segundo lugar, o custo do medicamento. Terceiro lugar, o acompanhamento clínico, a necessidade de se ter assistência médica, exames, etc. e tal. Como é que se vai fazer isso? É uma montagem enorme. A hepatite C tem sido reserva de tratamento de especialidade alta na medicina. Infectologistas e hepatologistas e alguns gastroenterologistas são os médicos que maior familiaridade têm com a doença. Há uma necessidade enorme de se treinar toda a rede de profissionais de atenção à saúde, não só médicos, como enfermeiros, psicólogos, etc., para propiciar esse tratamento. Isto vai ser feito e começa agora. Quem vai se tratar no Brasil? Inicialmente, o Ministério da Saúde prevê tratamento nos próximos 2 anos para 80 mil a 90 mil indivíduos elegíveis para o tratamento da hepatite C. É para isso que o Ministério se preparou no primeiro momento. Tratar os 30 mil recém-infectados com menos de 10 anos, ou com mais de 10 anos, que não evoluíram para o grau de agressão hepática grave. E mais os 50 mil que não foram tratados com interferon e ribavirina. Então, o que fica? O que fica para o Brasil? Um desafio. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é encarar a hepatite C como ela de fato tem que ser encarada, como uma doença de prioridade em saúde pública, uma prioridade política de governo, não só uma prioridade de política de saúde, mas uma prioridade política de governo. Tem que estar em todos os programas de governos responsáveis o enfrentamento da hepatite C, ofertar o exame, o diagnóstico da hepatite C a todo mundo. O Brasil vai dispor agora de 8 milhões de testes rápidos para hepatite C nos próximos 2 anos, o que significa dizer que se tem condição de fazer diagnóstico da hepatite, a triagem diagnóstica da hepatite com muito mais facilidade do que hoje, o que significa dizer que a porta de entrada vai aumentar e que aqueles que não foram diagnosticados, que não estão diagnosticados, que estão há bastante tempo com hepatite, vão ser diagnosticados e vão entrar para o sistema. Isso não basta. Ao fazer um diagnóstico de sorologia, que é barato, é um teste rápido feito em 20 minutos, para confirmar tem que se usar tecnologia de alta ponta, tem que se utilizar teste molecular para a hepatite C para diagnosticar. O Brasil tem, na sua ampla maioria tem sim, esse diagnóstico é feito. Depois disso, tem que se fazer uma avaliação hepática do indivíduo, exames de imagem, biópsia e exames gerais para poder determinar o grau de doença e, portanto, tratar. Essa é a tarefa do ponto de vista da assistência aos pacientes com hepatite C. Do ponto de vista geral, há necessidade de se fazer o que se tem feito com muito mais intensidade, uma ampla campanha, uma ampla atuação nas escolas, em todos os lugares, falando das hepatites, falando da hepatite B, falando da hepatite C e de como se prevenir com ela. Como se transmite hepatite C? Sangue, fundamentalmente sangue, ou sexo desprotegido de risco. O que é o sexo desprotegido de risco? É o sexo violento, sexo com violência, por exemplo, as agressões sexuais que causam laceração profunda do trato genital, ou o sexo anal desprotegido, que tem lacerações, microlacerações e sangramentos e que levam o vírus da hepatite. A hepatite, repito, não tem vacina, então é necessário prevenir. É isso. A hepatite B, esse é um outro problema. A hepatite B é muito maior o nível de infecção da hepatite B do que da hepatite C. A grande sorte é que a hepatite B não produz tanta cronicidade e tem vacina. Mas, infelizmente, apesar de cair o número e a incidência de hepatite B em jovens, notadamente nos últimos 10 anos no Brasil, vem caindo, a hepatite B ainda incide bastante. Sabem por quê? Por 2 motivos. Um anterior. Qual é?
a baixa cobertura à vacina. É impressionante se dizer que tem lugares em que a população potencialmente vacinável para a hepatite, apenas 40%, 50% dessas pessoas são vacinadas. A hepatite está na rotina desde a década de 90 em crianças, nos anos 2000 até os 19 anos e agora até os 49 anos. Então tem que se incentivar a vacina contra a hepatite B. E segundo, é que, infelizmente, qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que nós vamos tratar, só para terminar, isso aqui é importante, nós vamos tratar a hepatite C nas fases avançadas da hepatite, F3, F4 de doença hepática. Aquele contingente que não tem doença hepática instalada ou que tem leve grau de afecção hepática, vai ficar de fora e vai evoluir para o F3, para o F4. Significa dizer o seguinte, com esses novos medicamentos, o mundo desenvolvido exterminará a hepatite como epidemia, como endemia, nos próximos 30 anos. E o Brasil ainda continuará a ter hepatite C como um agravo de saúde pública, ainda que minorado com essas medidas. De qualquer forma, essa é uma era de otimismo e de conquistas que implica num aumento da responsabilidade governamental brasileira e da sociedade brasileira para enfrentar a hepatite C. Obrigado. É verdade. Eu tinha que falar isso e acabei não falando, é verdade. Em Bragança, a hepatite como é que é? É um problema importante? É um problema importante. Existe um número de casos de pacientes com doença hepática instalada e que passarão a se beneficiar desse esquema a partir de agora. Tem estrutura montada em Bragança? Sim, Bragança está no projeto de linha de cuidado das hepatites crônicas, juntamente com a AIDS, e que tem, portanto, uma estrutura do programa estadual, da Secretaria Estadual e o programa municipal, tem condições, estrutura de equipe, profissionais, para permitir o tratamento, para tratar essas pessoas, médicos capacitados, profissionais de saúde capacitados, equipe interdisciplinar, tratamento ambulatorial, diagnóstico de triagem, diagnóstico de teste molecular e acompanhamento e a cobertura da rede secundária e terciária para o tratamento. O tratamento com os novos medicamentos encurta muito tempo, de 2 anos, de 1 ano, ou melhor, de 6 meses a 1 ano, com interferon e ribavirina, se consegue tratar hoje hepatite C com 12 semanas de tratamento. Algumas triagens com 8 semanas, alguns medicamentos com 8 semanas. O Brasil assinou um contrato com 4 medicamentos. Eles são medicamentos com nomes complicados, né? Sofosbuvir, é complicado mesmo, Simeprevir, Daclatasvir e um remédio chamado Combo 3, que são 3 medicamentos para tratamento de determinadas situações da hepatite C. Então, aqui em Bragança, vereador, o programa tem a condição básica, estrutural, para iniciar a nova era de tratamento da hepatite C nos pacientes elegíveis inicialmente para tratamento pelas diretrizes do Ministério. E o acesso? O acesso normal, tem acesso. Quer dizer, o teste rápido para hepatite C, HIV, hepatite B e sífilis está na rede, em toda a rede de Bragança. Há algumas dificuldades, mas se tem universalmente a possibilidade de testar. Quando isso não é possível, podem procurar o CTA do programa de AIDS no LavaPés, que o exame é feito das 8 às 4 da tarde, de segunda a sexta. Evidente que há alguns períodos, como agora, em que, por questões administrativas, algumas das sorologias para as doenças sexualmente transmissíveis ficam um tempo sem fazer. Mas HIV e sífilis é perene. E, às vezes, há uma falta transitória de exames para hepatite C e hepatite B. Mas existem esta... Doutor Mendes, boa tarde. Olá. Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Seja bem-vindo. O senhor falou da vacinação da hepatite B, que agora está sendo disponibilizada até os 49 anos. Sim.
acima dos 49 anos, ela não é grupo de risco, ou qual é a incidência? Não, até 49 anos, 11 meses e 29 dias, então se alguém aqui fizer 50 anos depois de amanhã, amanhã pode ir no posto, quero me vacinar contra a hepatite B, que não tem que muito lero-lero. A partir daí, a vacina não deixa de ser indicada, ela é indicada para aqueles que têm alto risco. Por exemplo, profissionais de saúde não vacinados, o que hoje é uma raridade. Quem trabalha no socorro a vítimas, né? Profissionais de sexo, homens que fazem sexo com homens, manicuras e pedicuras, devem se vacinar, e e outras situações, né? Por exemplo, contatos intradomiciliares de hepatite crônica ou de hepatite aguda, qualquer que seja ela, tem de ser vacinado contra a hepatite B. Parceiros sexuais, cônjuges ou não, de pessoas com hepatite B ou C, com hepatite B, tem que ser vacinados. Ou com hepatite C. Ah, mas a vacina não é para hepatite C. O problema é que existem as co-infecções. A hepatite pode vir junto com hepatite, com AIDS, é muito frequente. Hoje é a segunda doença que mais mata na AIDS, é a hepatite C. A primeira é a tuberculose, impressionante isso. A primeira é a tuberculose, a segunda é a hepatite C. O indivíduo que tem hepatite C, se ele pega uma hepatite B ou uma hepatite A, ele tem uma enorme chance de fazer uma doença hepática aguda fulminante. Uma enorme chance, não, ele tem chance de fazer, tem risco. E só complementando a pergunta, senhor presidente, precisa a comprovação dessa outra faixa que não é dos 49 anos? Como comprovação como? Não, assim, se for profissional de saúde... Não, ele vai passar por uma avaliação... Passa por uma avaliação. E o médico vai indicar. Ok. É claro que obedecendo-se aqui a todas as circunstâncias de confidencialidade e privacidade do indivíduo. Ok, muito obrigada. Como o senhor vê, a Bragança, nesses últimos 5 anos, pelo aumento da incidência de hepatite, nós tivemos um aumento? Eu não tenho esses números na mão. Infelizmente, eu não disponho dos números, eu não posso fazer chute aqui. A hepatite C, ela tem, no geral, uma baixa incidência no país em termos distributivos com a população geral. Quem é que tem risco de hepatite C? Quem se expõe a sangue. Quem é que se expõe a sangue? Usuários de droga endovenosa, usuários de droga fumada compartilhando equipamentos, porque a droga fumada inalada escarifica o nariz, ou fere a boca, fere os dedos, tem sangramento, contamina o dispositivo e isto produz riscos de transmissão de hepatite C. Esses indivíduos são os principais. Agora, historicamente no Brasil, há um outro coorte de pacientes que hoje estão com 40, 50, 60 anos e que sequer sabe o risco que tem de ter hepatite. Quem são essas pessoas? São aqueles indivíduos que, quando eram jovens ou antes da década de 90, tomavam injeção na farmácia com seringa de vidro para tratar o intake alcoólico da véspera, para se fortalecer, tomavam energéticos, etc., ou qualquer medicação necessária, utilizando equipamento não descartável. Esse é um coorte grande em países subdesenvolvidos que hoje tem a herança da hepatite C consigo. Quem é que deve prioritariamente fazer exame? Todo indivíduo de 93 para baixo que teve qualquer exposição sanguínea, cirurgia, tratamento odontológico invasivo, compartilhou seringa e agulha, etc., deve procurar o serviço de saúde para fazer o teste. Nós temos também um fluxo muito grande de pessoas que passam pela rodoviária antiga. E nós tínhamos uma base lá, que era utilizada pelo projeto do senhor. Não tem mais essa base, né? Ela foi retirada, ela não retornou. Tinha um suporte lá para que as pessoas... Aí é o seguinte, são as ações de prevenção de DST HIV que a gente faz. Atualmente, eu não sou mais médico ativo do programa, eu só estou pela universidade e faço em parceria com o programa as ações de prevenção. Então, a gente vai semanalmente à rodoviária. Está agora, de novo, a gestão do programa. A gente está, de novo, tentando uma sala lá,
né? Tem certas dificuldades que eu acho que aqui Com o certeza. Poder Legislativo poderia ajudar muito. Eu né? já tenho cobrado isso daí, mas parece que não vejo, faz 3 anos que eu estou cobrando. Para que essa sala seja cedida, porque ela é uma sala fechada. Exatamente. Para que o que a gente faça? Coloque lá um teste avançado de rua e se faça. A segunda coisa é que o programa está fazendo algo muito interessante, e sou eu também um dos profissionais que faz essa ação. A gente está fazendo abordagem de rua. Eu ouvi há pouco se falar aqui de morador de rua e da grande incidência de morador de rua no lava-pés e tal. Foi até eu Do que ponto falei. de vista epidemiológico, que bom que os moradores de rua estejam visíveis para nós. Sabe por quê? Se a tuberculose é um problema grave para a população brasileira, ele é muito mais grave para morador de rua. O morador de rua tem 60 vezes mais chance de ter tuberculose do que alguém que não é morador de rua. E esse morador de rua, ele não está sozinho. A gente está circulando no meio dele, passando no meio dele. É essa a colocação, levando o bacilo. Então, urge que se faça esse contato e se protejam essas populações. Então, a gente está fazendo, inicialmente, um projeto que é de abordagem de rua. Abordam-se as pessoas que têm alto risco, como esses, como morador de rua, não só para tuberculose, mas como para DST, HIV, e se leva até o lava-pés e faz os exames quando a pessoa deseja fazer e se faz a orientação. O objetivo seguinte será montar o ambulatório de rua. Essas pessoas são reprimidas, são escorraçadas do sistema de saúde formal e, por sua própria vulnerabilidade, não procuram, muitas vezes se afastam, não querem ir lá, então, por uma coisa ou por outra, não chegam ao serviço formal de saúde. Então, a gente pretende ir para lá, repetindo experiências de outros lugares, como, por exemplo, Diadema, em São Paulo, que tem um dos melhores programas de atenção a moradores de rua do Brasil, e com resultados extremamente significativos, de muito tempo já. Então, é isso que a gente quer fazer. Em Bragança, a incidência de hepatite C é a mesma do país. Imagino eu, uma estimativa próxima da realidade é que hoje a gente tem diagnosticado em acompanhamento 200 a 250 pacientes com hepatite C. Parabéns, doutor. Obrigado. A palavra está aberta ao vereador Valdo Rodrigues para os encaminhamentos de julgar cabível em relação ao assunto tratado no tribunal livre. O prazo para a manifestação do vereador é 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero aqui cumprimentar o doutor Mendes por estar vindo aqui nesta casa no dia de hoje, 28 de julho, que é o Dia Mundial das Hepatites Virais. Foi uma decisão tomada em assembleia da Organização Mundial de Saúde em maio de 2010, e como nós podemos perceber aqui na fala do professor e doutor, né, quanto é complexo o assunto e quanto é urgente trazer esta informação à população. Eu acho que a melhor forma de prevenir é a informação, né? Mas eu creio que ainda nós estamos um tanto quanto distante desta realidade, que é levar esta informação à população. Nós estamos aí fazendo uma discussão do Plano Municipal de Educação, acredito que nós podemos pensar nisso, em campanhas desse nível, dentro do plano. Podemos conversar com o Conselho Municipal de Saúde, a própria comissão, nós podemos debater sobre esse assunto em um outro momento, de repente até mesmo um seminário, e levar essa informação à população bragantina. Eu acho que dessa forma nós vamos contribuir até mesmo para a erradicação desse problema, né? A redução desse problema. Então, quero parabenizar aqui, quero agradecer também a presença da senhora Tânia, que é assistente social, né, do programa, também teve no programa, a equipe lá do programa DST AIDS, que tem feito um grande trabalho. Nós sabemos da dificuldade que vocês têm enfrentado, e a Comissão de Saúde, quero falar aqui em nome da Comissão de Saúde, nós vamos estar juntos aí, como também esta casa, né? Eu estive vendo, né, o material que está disponível no site do SUS, né, do Ministério da Saúde, inclusive lá tem cartazes, tem vídeos, né, um material muito propício para que a gente possa levar essa informação, e também o vídeo da sua fala hoje nós vamos disponibilizar para vários segmentos, para que possam entender melhor. Quero mais uma vez agradecer a presença do senhor. Muito obrigado.